Hoje eu vou conversar de um jeito diferente, me maquiando, porque hoje eu tenho atendimentos e eu quero conversar com vocês, porque senão eu nunca vou fazer um vídeo, né? Se eu ficar esperando o momento certo. Tá meio sem luz, mas o importante é tá. Botei essa coisa aqui pra iluminar um pouco melhor, mas acho que não vai adiantar. Enfim, vamos conversar enquanto eu vou me maquiando. Bom, eu queria conversar sobre, às vezes, a gente precisa liberar algumas pessoas da nossa vida. Quando eu falo liberar da nossa vida, é liberar a mágoa, liberar o ressentimento, liberar a dor, liberar o sofrimento. Eu ontem atendi uma menina, uma jovem, e ela tava passando pela atendi na terapia, não foi na terapia, foi nas cartas, tá? No tarô. E aí a gente, enfim, ela tá com algumas questões, e aí ela disse no final já tinha fechado o jogo, e ela falou, eu falei assim, como é que é a sua relação com seu pai? E aí ela disse, não, antes disso ela fez uma pergunta pra mim, assim, ela falou que, eu fazia um ebó, não sei o que, nanã, pra ver se as coisas, eu tinha que botar um espelho aqui, né? Porque eu não tô enxergando nada. Vamos continuar aqui, que eu fui lá buscar um espelhinho pra eu ficar olhando assim. E aí, eu vou tentar olhar pra vocês e tentar olhar pra maquiagem, pro espelho. E aí eu falei pra ela assim, como é que é a questão sua com seu pai? Como é que eu vou explicar? Eu sou terapeuta. Então, quando eu estou ali como cartomante, como taróloga, as cartas falam. Não é a minha opinião, não é a minha visão. Quando eu fecho, pode ser que venha algo espiritual, uma pergunta, uma questão, porque eu tô acessando um campo ali de uma pessoa, né? Um campo energético ali, onde ela abriu ali pra gente ter uma troca. E aí eu perguntei a questão dela com o pai. Então, ela falou assim, não, meu pai não fala comigo desde 2016, não sei o quê, a gente não... Ele fez umas coisas que eu não gostei, lá. Aí eu falei assim, tá, mas como é isso dentro de você? Pra mim tanto faz, não é tanto faz. Quando você guarda algo que o pai fez, né? Meu pai tirou minha pensão, meu pai tirou meu ticket de alimentação, meu pai fez... Fica uma mágoa, fica um ressentimento. E se você não resolve, você bloqueia o fluxo da vida. Porque, assim, o pai é uma energia de relacionamentos, uma energia do trabalho. Então, quando você acessa o seu pai, mas meu pai já morreu. Não importa. Ou ele me abandonou, não importa. Tem uma existência, teve uma existência nesse passado. E que você questiona dentro de você. Por que ele me abandonou? Né? Por que ele fez isso comigo? De vez em quando isso traz essa questão. Não, tá tudo bem comigo. Gente, não se engane. Aí, quando ela falou antes, né, do ebó e tal, então assim, às vezes, aí eu falei pra ela, às vezes o ebó é só liberar aquela pessoa da nossa vida. O maior ebó que uma pessoa tem, que pode fazer, e uma maior limpeza, faxina na gente, que a gente pode fazer, é soltar aquela pessoa, liberar aquela pessoa. Fala pra ela, olha, tá tudo bem, de verdade. E como eu libero? Às vezes parece uma besteira, mas escrever uma carta onde você não precisa entregar essa carta, escrever uma carta pro seu pai, pra sua mãe, pro seu ex, pro seu filho, pra sua filha, e não precisa entregar essa carta, não precisa. Só você soltar essa carta de dizer assim, olha, eu vou ter que, será que eu consigo fazer assim? Não. De você fazer assim, olha, na carta, né? Você me magoou,
Mas tiveram momentos de felicidade, que me trouxe alegria, me trouxe felicidade. Mas em tal situação você me machucou, sabe? Eu tenho mágoa de você. Você ainda me causa dor. Ah, naquele dia que a gente foi na praça, foi um dia tão feliz, foi um dia tão bom, que poderia ter se repetido várias vezes se você tivesse permitido. Sei lá, gente, quais são as questões que você tá sentindo dentro do seu coração para falar, sabe? Mas é preciso colocar isso para fora. É preciso liberar esse perdão. É preciso liberar essa mágoa. E às vezes, quando a gente fala a palavra perdão, você, mas essa pessoa me feriu, machucou. Mas você fica remoendo isso. Então, liberar perdão é liberar a sua dor, é liberar você. É muito sobre você, até uma atitude egoísta. É igual quando a gente faz caridade, que a pessoa fala assim, mas eu não sei nem como fazer caridade. Ué, faz de algum lugar, começa de algum lugar. Mesmo que você pense só em você no primeiro momento, eu tô fazendo porque eu quero ir pro céu. Que seja. Que você pense primeiro em você. Depois, aquilo vai se tornando parte da tua vida, de você pregar a caridade, fazer algo por alguém, né? Ajudar uma pessoa, ou uma instituição, enfim. Mas voltando a isso, é liberar porque você não merece carregar essa mágoa, essa dor, ou você acha que você merece? Você acha que você é merecedora de criar dentro de você, inclusive, uma doença? De tanta mágoa, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta tristeza? De colocar no seu corpo uma doença que você acabou produzindo de uma certa forma? Ou você ter tristeza dentro de você? Você acha que você merece carregar essa tristeza o tempo todo, 24 horas, a vida toda? Então, quando você libera o perdão dentro de você, libera e solta. A palavra perdão é porque é perdão. Perdão é vezes 7. Perdoar não é trazer a pessoa para a vida e conversar e ser íntima dela. Não, é tentar se dar bem com você mesmo, sabe? Vamos lá. Uma pessoa que, sei lá, que fez uma coisa muito grave comigo, né? Eu vou ficar remoendo isso quantos anos dentro de mim? Então, às vezes, a gente tá procurando coisas assim, limpezas, né? Vou fazer um ebó. Eu vou pagar para não sei quem, para fazer isso, aquilo. Às vezes, tudo bem, dependendo da situação, é justo fazer. Mas o maior ebó é você soltar essa dor. Tua vida anda. Tudo começa a fluir. Tudo começa a fazer sentido, sabe? Você fica assim, agora eu entendi aquilo dali, eu que estava bloqueando. Você que estava bloqueando. Inconscientemente, conscientemente. Gasparetto falava uma coisa muito legal, que era assim, você está no lugar que você se colocou. E é doloroso a gente ouvir isso, né? Eu tô nessa situação porque eu me coloquei nessa situação. Porque eu sou responsável por isso também. Porque assim, quando a gente tem poder de escolha. Então, quando você não escolhe, alguém vai lá e escolhe algo por você. E às vezes, o que a gente quer fazer é culpar o outro pelas nossas escolhas erradas. E todo mundo faz a escolha errada. Todo mundo, em algum momento, vai fazer uma escolha errada. Claro que quando a gente é jovem, a gente faz escolhas muito erradas, porque a gente não tem experiência, não tem
maturidade, né? Não tem vivência. E não que quando você chegar mais velho, você não vai ter essa... cometer erros, né? É difícil admitir que 50% de algo é minha responsabilidade. Quando, por exemplo, a gente tá falando de relacionamentos, né? Seja ele qual for, relacionamento de namoro, de casamento, de amizade, de mãe e filho, de pai e filho, eu tenho responsabilidade disso. Eu tenho responsabilidade sobre as minhas escolhas, eu tenho responsabilidade sobre os meus atos, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu falo, vivo, sinto, né? Mesmo que quando jovem a gente não tem essa consciência, mas quando a gente vai vivendo mais tempo, né? Nossa idade tem que servir para alguma coisa, não é só para fazer número. E aí teve situações da minha vida que eu sei que eu tinha 50% de responsabilidade daquilo, ou de ter dito sim, de permissão, eu dei permissão para aquilo acontecer. Ou porque eu negligenciei, eu omiti, eu não dei uma opinião na hora que precisava da minha opinião. Eu não me posicionei diante de uma situação, então eu acabo acarretando para mim algo que poderia ter sido diferente se eu tivesse falado, não, até aqui não, aqui você não vai, aqui eu faço, aqui eu não faço, isso eu não quero, isso eu quero. Tá bom, eu abro mão disso aqui um pouco, hoje eu abro mão disso aqui um pouquinho, mas olha, amanhã eu não sei se eu vou fazer isso de novo. O combinado não sai caro. As conversas precisam ser colocadas. Então, quando a gente fala desse relacionamento de pai e filha, filho, de mãe, filha e filho, eu tenho a minha responsabilidade como mãe e o meu filho também tem a responsabilidade dele como filho. E aí, ela passando por essas situações e justamente onde ela está com um problema que é no trabalho, que é essa energia do paterna, né? Mas quando a gente imagina, né, um pai perfeito, porque os pais abandonam suas mulheres, porque os pais não assumem as responsabilidades, sua paternidade, se separam e vão viver outras vidas, enfim, tem uma série de quadros em relação à paternidade. Mas no mundo ideal, né, que a gente imaginasse que seria perfeito, o pai seria aquele que impulsiona, que fala, meu filho, minha filha, vai para o mundo, vamos andar de bicicleta, vai que eu vou te ajudar. Isso, filha, é assim que faz na vida profissional, nas escolhas de trabalho. Que você quer trabalhar com o quê? Esse seria o papel do pai. E não que alguns pais não ocupem esses papéis. Tem pais, este papel. Tem pais que ocupam este papel, mas tem pais que não ocupam, né? E é aquele que impulsiona mesmo, encoraja, que vai ensinar a andar de bicicleta, que vai ensinar a andar de patins, que vai falar, ela vai cair, deixa ela cair, ela vai aprender. A mãe não. A mãe é aquela que abraça, que cuida, que protege, que defende. E nós, né, quando é um casal, a mãe, o pai, aí eles têm que achar esse equilíbrio, porque senão a gente protege demais, vai contra o que o pai tá falando, e quando vê, você tá criando, você tá acabando com o seu filho. Porque começa ele a manipular os pais, colocar um contra o outro, porque é muito benéfico para ele também. Geralmente os filhos fazem isso. Então, assim, nesse caso dessa situação que eu tô trazendo aqui, é um exemplo para vocês e para mim também, né? Eu pego o exemplo para minha vida. É soltar, é liberar, é escrever essa carta. Essa carta não precisa ser entregue, essa carta é só queimar essa carta. Só você escrever, materializar os sentimentos, dar nome aos sentimentos, escrever com vontade. Depois você solta. Ai, vai. Pai, eu te libero. Vai viver do jeito que você escolheu viver. Quem sou eu para te julgar?
Que às vezes a gente quer colocar o pai e a mãe numa caixa perfeita de um jeito que não vai ter. O pai é o que é esse aí que você teve. A mãe é essa aí que você teve. O que você faz com isso é uma informação que você tem sobre eles. O que você vai fazer com isso, eu não sei. A vida é sua. Você vai ter que lidar com essa situação. É o que a vida te deu. Se a gente for pelo plano até espiritual, você escolheu esse pai e essa mãe. Né? Você escolheu essa família. Você escolheu esses karmas para passar. Talvez você não lembre disso. A maioria das vezes a gente não lembra. Então, acho que o conselho, não sei se passa a palavra conselho, porque eu brinco que conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Que as pessoas falam isso. Mas no meu caso, meu conselho é bom e eu vendo. Eu trabalho com conselhos, mas assim, eu acho que se eu pudesse dizer isso, pela minha experiência, pela minha bagagem, pela minha vivência, de 51 anos, libera. Porque eu demorei muito a liberar o meu pai, de entender a dinâmica, que não sei se eu já trouxe, mas se um dia puder, eu vou trazer essa pauta aqui sobre o meu pai. Ele não me abandonou, não é nada disso, meu pai faleceu, eu era muito pequenininha, mas eu não tinha nenhum entendimento sobre essa passagem dele, foi muito mal explicada, foi muito mal falada, mal colocada, e eu só fui entender lá pelos meus 36 anos de idade, que demorou muito. Mas enquanto cheguei aos 36 anos, eu acarretei em mim muitas dores, muitas mágoas, muitos sofrimentos, muitas tristezas, muitas saudades de algo que eu nem vivi direito, né? Eu era muito pequenininha. E aí, quando eu fui entender toda a dinâmica dessa passagem dele através da espiritualidade, me trouxe uma paz, me trouxe um alívio. Mas aí eu precisava passar por uma outra etapa, que era soltar, liberar, entender. Pra minha vida fluir. Para eu andar. Então, se hoje eu consigo falar sobre vários assuntos e me tornei terapeuta, é porque talvez as minhas experiências eu precisava sentir na pele algumas coisas para entender o outro lado, ter empatia e compaixão com uma outra pessoa quando estivesse passando por algo parecido. Às vezes você não precisa passar. Basta você olhar como exemplo. Mas se você passa por essa história parecida, com algo que você olha para alguém e fala, poxa, passei por isso, fica muito melhor de você tratar a situação, né? Como terapeuta, por exemplo, como taróloga, como cartomante, enfim. Não sei se eu me maquiei direito, porque eu não tô enxergando nada. Deixa eu ver aqui o espelho aqui. Mas deu uma melhoradinha na minha cara, porque eu tava muito... Vou me arrumar agora, porque eu vou atender hoje, o dia todo. E é isso. Acho que o dever de casa de vocês nesse final de semana é libera, solta essas pessoas aí. Tira todo mundo do cativeiro. Não merece. Você não merece. Você não precisa. E solta e libera. Deixa que a vida vai tratando de organizar o resto. Tá bom? É isso. Um beijo, gente. Se cuida. E até a próxima. Tchau.